Olá, eu sou o Palito da Fé, seu guia palitocêntrico pelas histórias mais incríveis da Bíblia. E hoje vou te contar como tudo começou, quando ainda não existia Wi-Fi, nem fila no mercado, nem mosquito, nem planeta. Estamos falando de antes do tempo ter tempo, do espaço ter espaço, de qualquer coisa existir. E o melhor, quem criou tudo isso? Deus! Você já imaginou um mundo onde não havia nada, nem um som, nem uma cor, nem um grãozinho de poeira? Pois foi desse nada que saiu o tudo. E o mais doido, Deus só precisou usar a voz para colocar ordem no caos. Fica até o fim porque, além de descobrir como o mundo surgiu, você vai entender o porquê da gente existir e ainda vai ouvir umas curiosidades divinas que vão explodir sua cabeça, no bom sentido, claro. Então prepara teu coração, tua fé e vambora, porque Deus vai mostrar como se cria o universo em grande estilo. E, spoiler, teve luz, teve mar, teve bicho e até folga no sétimo dia. No início, a Terra era um vasinho flutuante no escuro, sem forma e vazia. Era tipo aquele quarto bagunçado no escuro que você finge que vai arrumar um dia. Mas aí, Deus falou: haja luz! E, pá! Luz acesa no universo inteiro, sem interruptor, sem energia solar, sem gambiarra. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Foi o primeiro modo claro da história. Ele chamou a luz de dia e a escuridão de noite. E assim surgiu o primeiro dia. Tudo isso sem reunião, sem projeto piloto e sem precisar de feedback. Imagina o céu escuro de repente se iluminando com o comando de voz mais poderoso da existência. Deus estava criando não só a luz, mas o ritmo da vida, dia e noite, tempo e ciclos. E isso foi só o começo. Se com uma frase ele criou o dia, imagina o que vem no próximo. No segundo dia, Deus decidiu organizar o mundo como quem arruma a casa antes da visita. Tava tudo misturado, água para cá, água para lá, parecia um caldo cósmico. Então Deus disse: haja firmamento no meio das águas. E pronto, separou a água de cima da água de baixo. O que é a água de cima? Céu, atmosfera, o domingão bonito com nuvens em forma de pomba. E ele chamou esse firmamento de céu. Mas calma, ainda não é o céu com harpa e anjos. É o céu onde depois ia voar passarinho e drone. Foi um dia só para isso. Deus podia fazer tudo em segundos, mas preferiu criar em etapas. Detalhista, organizado, um verdadeiro artista. Imagina só, o céu surgindo, o azul se formando e Deus ali olhando e dizendo: ficou top. E isso foi só o segundo dia. Já tá bom? Mal começamos. No terceiro dia, Deus olhou aquele mundão alagado e falou: águas, se ajeitem, deixem um espacinho seco aí, por favor. E as águas obedeceram rapidinho, porque com Deus ninguém discute. A parte seca apareceu e Deus deu nome: tu vais ser terra. E as águas reunidas viraram mares. Simples, direto, sem enfeite. Mas Deus não parou aí. Ele disse: agora, terra, brota! E brotou. Grama, árvore, flor, cacto, couve, melancia, jaca, jabuticaba e até aquele matinho que cresce na calçada. E detalhe, cada planta com semente própria, pronta para se multiplicar. Deus não criou um jardim, ele criou o sistema inteiro. Solo fértil, ciclos, sementes, tudo funcionando como um reloginho divino. E aí, Deus viu que era bom. E a gente também acha. Afinal, quem não ama um bom açaí ou uma sombra de árvore no verão? Terceiro dia concluído. Planeta começando a parecer habitável. Mas calma, o céu ainda ia ganhar umas luzes. Chegou o quarto dia, e Deus olhou para o céu e pensou: tá bonito, mas falta brilho. Então ele soltou mais uma ordem poderosa: haja luzeiros no céu para separar o dia da noite. E, puf, apareceu o sol grandão, iluminando tudo com estilo.
E para iluminar a noite, a lua, mais discreta, tipo uma luminária divina. Ah, e para não deixar o céu vazio, Deus ainda salpicou um monte de estrelas. Foi como acender um varal de luzinhas no infinito. Mas não era só para enfeitar, não. Essas luzes tinham funções: marcar os dias, definir as estações, regular o tempo. Deus estava criando o primeiro calendário da história, sem precisar de aplicativo ou planner digital. Imagina o primeiro pôr do sol, a lua cheia brilhando pela primeira vez. Deus ali, curtindo a criação como quem termina uma obra de arte e diz: ficou lindo. E foi só o quarto dia. E ainda tem mais. No quinto dia, Deus resolveu dar um upgrade no cenário. Tinha céu, tinha mar, mas estava tudo muito silencioso. Então ele disse: que as águas fiquem cheias de seres vivos e que aves voem sobre a terra. E aí começou o festival de vida. Peixes de todo tipo: sardinha, baleia, peixe palhaço, aquele peixe que ninguém sabe o nome, mas que vira emoji. E nos céus voou de tudo: andorinha, papagaio, águia, coruja e, claro, o famoso pombo urbano veio depois. Foi um verdadeiro desfile da criatividade divina. Cores, formas, tamanhos, penas, escamas. E tudo com a ordem de se multiplicar. Deus não só criou, ele abençoou os bichos. Olha que detalhe bonito. Ele se alegrou com o movimento, com a vida, com o som. Agora o céu tinha canto de passarinho e o mar borbulhava de alegria. Tudo estava ficando mais vivo, mais dinâmico. E Deus disse mais uma vez: isso tá bom demais. Mas segura aí, o sexto dia vem com mais surpresa. No sexto dia, Deus abriu a porteira da criatividade e falou: que a terra produza seres vivos de toda a espécie. E aí, minha gente, começou o desfile. Leão, tigre, elefante, formiga, tamanduá, tatu-bola, girafa, gato, cachorro, lagartixa, até aquele inseto chato de barulho irritante. Deus criou cada um com detalhe e intenção. Tinha bicho que voa sem ser ave, bicho que anda devagar, bicho que pula, bicho que grita, bicho que corre mais que o Wi-Fi em dia bom. E todos eles tinham algo em comum: estavam sob os cuidados de Deus e fariam parte de um sistema perfeito. Nada foi criado à toa, nem a minhoca, que é feia, mas ajuda a terra, viu? A terra agora estava viva de verdade: som, movimento, pegadas, trilhas. Era o grande zoológico do Criador, mas sem jaula. E você acha que esse foi o ápice? Calma aí, Deus ainda ia criar a obra-prima. Spoiler, se você tá vendo esse vídeo, é porque faz parte dela. E então, chegou a hora. Deus olhou para o mundo inteirinho, já cheio de luz, água, terra, plantas e bichos, e disse algo diferente: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pera, façamos? Sim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos no projeto. Tipo uma reunião divina de criação com 100% de alinhamento. E aí Deus, com as próprias mãos, pegou o barro da terra e moldou o primeiro boneco de gente. Modelou com cuidado, sem pressa. E quando ficou pronto, ele soprou o fôlego da vida e, puf, Adão abriu os olhos. Sem roupa, sem CPF, sem ideia do que estava acontecendo. Deus não só criou um corpo, ele colocou alma. E mais, deu identidade, missão, propósito. O ser humano era diferente de tudo. Não veio por acaso, veio por amor. E para melhorar, Deus colocou Adão num jardim, tipo resort celestial com tudo incluso. E lá vem mais coisa boa. Adão estava lá no jardim, rodeado de natureza, ouvindo passarinho, batendo papo com Deus. Mas algo ainda parecia incompleto. Deus olhou e disse: não é bom que o homem esteja só. E foi aí que nasceu o primeiro É Melhor Juntos.
Então, Deus fez Adão cair num sono profundo, o primeiro apagão da história. E, enquanto ele dormia, Deus pegou uma costela, não uma lasanha, hein? E formou a mulher. Quando Adão acordou e viu Eva, soltou algo tipo: "Agora sim, essa é ossa da minha ossa." Tradução moderna: "Eita glória, que presente!" Eva não veio do pé de Adão para ser pisada, nem da cabeça para mandar, mas da costela, do lado, para andar junto. E assim, com o casal formado, Deus os abençoou e disse: "Cresçam, multipliquem-se, governem sobre tudo que foi criado." O ser humano foi o único feito à imagem de Deus. E o plano original era simples: viver com Deus, em paz, com propósito. Tudo perfeito. Mas quem já viu o próximo episódio sabe que a confusão estava espiando de longe. E antes de encerrar, como prometido, bora para as curiosidades divinas que quase ninguém comenta. Sabia que a Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia? Mas não porque estava cansado, e sim porque tudo estava completo e perfeito. Foi o primeiro sábado da história. E sem precisar fugir de grupo no WhatsApp para ter paz, hein? Outra, Deus criou tudo com a palavra, mas o ser humano ele fez com as mãos. Você não é obra em série, é feito à mão, com carinho celestial. E mais, antes do pecado, Adão e Eva não tinham vergonha. Viviam peladinhos e em paz, porque a inocência era completa. O problema só começou depois, mas isso é história para outro vídeo, hein? Então fica aqui o lembrete do palito da fé. Você não veio por acaso. Você é parte de um plano pensado desde o começo, com propósito, valor e identidade. Se essa história te tocou, faz o seguinte: deixa o like, se inscreve no canal e comenta: "Eu fui criado por Deus." Nos vemos no próximo capítulo da Bíblia, com traços simples, fé profunda e coração leve.